Olá, boa tarde a todos. Eu sou a professora Simone Rezende, professora do curso de graduação e pós-graduação da Faculdade de Cultura Inglesa. Esse é um encontro do nosso Labtrad, é o primeiro encontro do semestre, estamos abrindo com chave de ouro os nossos encontros, né? A gente faz todos os semestres encontros do Labtrad, com bastante palestras, etc. Então, hoje a gente vai começar com o primeiro encontro desse ano, e vamos começar abrindo bem o encontro, né? Temos aqui hoje vários alunos, né, de todas as faculdades, tem gente da Faculdade Forte, tem gente da Faculdade de Cultura Inglesa, e esse é um evento feito pelos alunos, organizado pelos alunos, tem os monitores aqui que vão apresentar a nossa convidada de honra, que é a Laila Compan, uma tradutora de mão cheia, professora de tradução, formadora de tradutores, e que veio hoje falar um pouquinho para a gente. Quem vai apresentar a Laila? Vai ser você, Ana Sara? Eu mesmo. Então, pode falar. Então, eu vou começar só agradecendo a Laila por ter aceitado o convite para participar e ter doado para a gente essa hora dela tão preciosa, que eu sei que é uma pessoa ocupada, mas que veio aqui para falar para a gente. Então, obrigada, Laila, por ter aceitado o convite, tá bom? Então, vou passar a palavra para a Ana Sara para ela fazer as introduções e apresentar quem é a Laila para a gente. Tá bom, então. Queria agradecer também a participação da Laila, em primeiro lugar. Bom, começando com a Laila em si, né? Ela é tradutora e intérprete de espanhol e português, e ela é pós-graduada em tradução de espanhol pela Universidade Estácio de Sá, mas ela também é graduada em pedagogia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como intérprete, ela atua em grandes conferências, reuniões estratégicas empresariais, missões auditoriais e eventos religiosos cristãos. Ela é formadora de intérpretes na Faculdade Forte, também é tradutora audiovisual especialista em legendagem, assinando grandes produções como Mar Adentro, Coração de Leão, Palavra de Ladrão, Verdades Secretas, e atualmente se dedica à legendagem corporativa. É professora de legendagem pelo Tradutor Iniciante. Ok. Obrigada, Ana Sara. Então, vou passar a palavra agora para a Laila, para ela poder se apresentar também, falar um pouquinho das coisas que ela preparou para a gente hoje. Obrigada, Simone, Ana Sara, todo mundo, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muitíssimo o convite. Fiquei muito feliz, estou muito honrada de poder compartilhar um pouquinho dos conhecimentos que eu tenho com vocês. Simone, eu consigo compartilhar minha tela? Que eu preparei aqui uma apresentação para o pessoal conseguir acompanhar junto comigo. Não ficar só olhando para mim, né? Que é meio chato. A opção está aparecendo para você na parte de baixo? Aparece, deixa eu tentar aqui. Não sei se está liberado. Apareceu. Deixa eu... Coloquei você como organizadora, Laila, acho que agora você consegue. Aí não tem erro, né? É. Tá. Legal. Apareceu assim minha tela. Ok. A gente está vendo. Agora sim. Tá, perfeito. Então, vamos lá. Sobre a tradução, eu queria conversar com vocês, né, sobre a tradução audiovisual e a interpretação. Só que eu não conheço vocês, né? Então, assim, vai ser já vou avisar para vocês que não vai ser uma palestra onde só eu falo. Eu quero muita interação de vocês, tá? E eu vou começar pedindo essa interação desde agora, porque eu quero conhecer vocês, quero entender um pouco, né, o conhecimento que vocês já têm. Então, quero saber quem aqui já trabalha com tradução, ou quem já fez algum curso, mesmo que curso livre, de tradução, voltado especificamente para tradução audiovisual ou interpretação. Tem alguém aqui que tenha noção de uma dessas áreas? Só para eu ter uma ideia. Eu não sei se vocês conseguem abrir o microfone, mas pode falar comigo no chat também, que eu estou vendo o chat. Só para eu saber. Simone não sabe nada de interpretação, eu acredito nisso. Duvido. Eu amo, gente, amo. E são duas áreas...
São 2 áreas que eu amo muito, tá? É a parte de tradução audiovisual e a interpretação, principalmente na tradução audiovisual, principalmente a legendagem. Mas eu já vou dar um spoiler aqui enquanto vocês respondem para mim, que a gente vai falar de tradução para dublagem também, tá? Faça interpretação sem ter curso. Nem todo mundo que faz interpretação tem curso, mas aconselho fortemente que você faça um curso de interpretação, tá? É muito importante. Você vai aprender técnicas que vão te ajudar a ser uma intérprete melhor. Queria ser dubladora. Dubladora é outra área, tá, gente? Quando a gente fala de tradução para dublagem, a gente está falando da tradução do script que chega para os dubladores, para eles poderem, então, dublar. Não são os dubladores que traduzem. Quem traduz é o tradutor. O dublador só dubla. Ele lê a tradução que a gente manda, tá? E para ser dublador, tem que ter DRT, tá? Então, você tem que ser atriz se você quiser ser dubladora. Deixa eu ver, já trabalhei como intérprete. Ih, pulou tudo aqui, peraí. Já trabalhei como intérprete, mas foi o caô no meu colo, não tem conhecimento. Não sei nada ainda. Legal, vai aprender um monte de coisa agora. Isso aí. Gente, vamos lá, então. Tem bastante gente que não tem as técnicas, né? Não conhece as técnicas, está começando agora, né? Na tradução, na interpretação. Então, a gente vai conversar hoje sobre isso, tá? Espero ajudar vocês. Bom, já fui apresentada, então não vou gastar mais tempo falando sobre mim, né? Vocês agora já me conhecem, já sabem tudo sobre mim. Quem quiser conhecer mais um pouquinho... Fala. Não! Quem quiser conhecer mais um pouquinho, vai lá no Tradutor Iniciante. Lá eu conto até a minha história, como é que eu vim parar na tradução, né? Que, para quem não sabe, né? Eu, com 10 anos de idade, escolhi ser tradutora. Não consegui de cara, né? Porque... naquela época, gente, não tinha internet ainda, né? Quando tinha era só mato, a gente não tinha acesso à internet e tal. Então eu tive que dar umas voltas aí na vida até descobrir, né, como é que eu ia ser tradutora, tá? Mas lá eu conto mais um pouquinho, mas eu sou tradutora e intérprete. Na legendagem, na tradução, na legendagem, eu trabalho com espanhol e português, né? Faço tradução e versão. Para quem não sabe, tradução do espanhol para o português e versão do português para o espanhol, né? Versão é sempre para a língua estrangeira. E na legendagem, na tradução, eu faço também do inglês para o português, tá? Tem que dar essa atualizada aí no meu currículo, mas tenho feito também do inglês. Como a Ana Sara me apresentou, sou formadora de legendadores, sou formadora de intérpretes e sou criadora do Tradutor Iniciante, tá? Então, rapidinho aí. E aí sim a gente entra, então, de fato, no tema, né, no nosso assunto. O que acontece, gente? Quando a gente fala de tradução, as pessoas pensam que a gente vai pegar as palavras e a gente vai traduzir as palavras. Só que a tradução vai muito além de traduzir palavras, né? Até porque a gente não traduz palavras. Se vocês pararem para pensar, num exemplo muito simples, todo mundo aqui é de inglês ou tem alguém de espanhol? Eu não sei também. Ó, outra pergunta que eu estou fazendo para vocês, então conversem comigo. Que eu preciso conhecer vocês até por causa dos exemplos que eu vou dar. Eu não sei se a turma é mista, todo mundo em inglês. Eu acho que a maioria em inglês, Laila. Olha, espanhol e hebraico, meu Deus, que chique. Quando a gente fala, por exemplo, what's your name? Né? A gente tem ali praticamente uma tradução das palavras. What, qual, is, your, seu, name, nome, né? Ali tá encaixando tudo, palavra por palavra. Mas se, por exemplo, eu perguntar how old are you? A gente traduz como? A gente não traduz palavra por palavra. A gente pergunta o quê? Quantos anos você tem? Ninguém faz a tradução dessa frase como sendo quão velho você é. Que seria a tradução palavra por palavra, né? Então, com esse exemplo básico, eu já estou quebrando aqui para vocês aquela ideia que as pessoas têm de que traduzir é traduzir palavras. Nós, profissionais, e eu já estou incluindo vocês nessa, mesmo sendo o primeiro semestre de alguns aqui, nós que somos profissionais não traduzimos
palavras, nós traduzimos ideias. E esse é um conceito muito difícil de entrar na cabeça de quem está começando agora, porque a gente fica pensando que a gente vai, sabe, assim, não, eu não estou fazendo certo, eu estou ocultando algumas coisas, né? Eu não estou sendo fiel à minha tradução. Não sei se já aconteceu com alguém aqui de vocês terem esse pensamento, né? De não, mas se eu não traduzir essa palavra aqui, está faltando. Não está faltando. Cada idioma vai se expressar de uma maneira. Por exemplo, no espanhol, já que a gente tem gente do espanhol, eu vou dar exemplo em espanhol também, tá? No espanhol, a gente pode falar assim, por exemplo, le voy a comprar um regalo a ele. Só que eu também não posso traduzir isso palavra por palavra, porque senão vai ficar redundante, né? A gente usa muito pronome em espanhol. Então, esse ler vai ficar, entre aspas, perdido. Eu vou comprar um presente para ele. No português, a gente não precisa desse ler, né? Então, não vou traduzir isso. E não estou sendo infiel. Eu estou falando do jeito que se fala em português. Ou eu vou falar do jeito que se fala em espanhol, ou em inglês, ou em hebraico, ou em qualquer outro idioma. Então, a gente precisa pensar e entender que quando a gente vai traduzir, a gente também precisa fazer uma adaptação. E em algumas modalidades, a gente precisa adaptar mais ainda do que em outras, né? Por exemplo, na legendagem, eu tenho um monte de técnica aqui que vocês estão vendo, né? E eu tenho limites. Eu tenho limites de caracteres, eu tenho limites de linha, eu tenho limites de tempo. Hoje em dia, eu sei que nas redes sociais a gente vê muita legenda por aí com 3 linhas, 4 linhas, né? Uma loucura. Mas na legendagem profissional, o nosso máximo são 2 linhas. A gente não pode usar mais do que 2 linhas numa legenda profissional. E a gente tem limite de tempo, ou seja, uma legenda não pode ficar na tela mais do que 6, 7 segundos. A gente tem limite de caracteres e a gente tem que fazer a gente não chega a fazer uma continha, porque os programas que a gente usa fazem a conta para a gente, né? Mas, antigamente, a gente precisava fazer essa conta e saber quanto tempo de legenda eu tenho na tela para a quantidade de caracteres que eu tenho, para saber se o tempo de leitura daquela legenda estava bom. Você fazia a conta, Ana? Pois é, hoje em dia não precisa mais. O programa faz essa conta para gente. Quando eu comecei, né, lá atrás, a gente tinha que fazer essa conta porque o programa não contabilizava, né? Mas hoje em dia não precisa. Hoje em dia, se você passar do limite, o programa vai pintar a sua legenda e você já sabe que você precisa reescrever para que ela possa ficar dentro dos parâmetros. Então, nós, além de traduzir, nós temos que adaptar o nosso conteúdo, tá? Mas isso aqui não está bem explicado. Posso criar uma nota do tradutor, né? Uma nota de rodapé? Não, não pode. Na legendagem, na tradução para dublagem, a gente não tem essa. A gente precisa escrever e deixar dentro daquele espaço que a gente tem. Né? Não é como traduzir um livro ou traduzir um documento que, de repente, você pode usar mais palavras, deixar mais explicado. Não existe isso, tá? No audiovisual. Então, na legendagem, a gente vai optar, né? Se, por exemplo, eu fiz uma tradução e eu amei aquela tradução. Eu achei que ela ficou assim, tipo, perfeita, mas ela não coube dentro dos meus parâmetros, que são ali, né, limite de caracteres, limite de tempo, que a gente chama de CPL, CPS, caracteres por linha, caracteres por segundo, né? Não coube. E aí, o que eu faço? Aí eu tenho algumas técnicas que eu vou usar para que a minha legenda fique dentro dos padrões profissionais ou dos padrões exigidos pelo cliente, porque esses padrões também mudam de cliente para cliente, tá, gente? Por exemplo, a Netflix aceita aí um limite de caracteres por linha de 42 caracteres por linha. Por isso que a gente vê aquelas legendas gigantes, né, na Netflix. Na Globo, por exemplo, o limite era de 32 caracteres. Olha a diferença.
Ah, são só 10 caracteres, que fazem muita diferença, tá? 10 caracteres é muita coisa. Às vezes, por causa de um ponto, de uma vírgula, às vezes por causa de um espaço, a gente precisa reescrever a nossa frase para caber naquela legenda. Então, assim, espaço conta, inclusive, né? Um detalhe aí, uma curiosidade que aconteceu foi que antigamente, vou falar do padrão Netflix porque é um dos mais famosos, tá? Antigamente, a gente botava o travessão, que não é exatamente o travessão que a gente usa, né? É o traço, e a palavra vinha logo em seguida, grudada, sem espaço, né? No traço. E quando a Netflix falou assim: não, vamos mudar o nosso parâmetro, a partir de agora, vocês vão ter que botar um espaço entre o travessão e a primeira palavra. A gente quase chorou, né? Foi uma coisa nos grupos e tal, os profissionais que trabalham com legendagem quase surtaram, porque um espaço, muitas vezes, vai fazer com que a gente tenha que reescrever toda uma legenda, tá? Mas aí o que a gente faz? Se não cabe a minha legenda ali do jeito que eu traduzi a princípio, o que eu vou fazer? Eu vou procurar sinônimos menores, né? Por exemplo, excelente ou interessante. A Laura escreveu aqui no comentário, que interessante. Mas interessante é uma palavra muito grande. Aí vamos imaginar que não coube na minha legenda por questão de tempo, né? Não de espaço, que a frase é pequena, mas por questões de tempo, que interessante não coube na minha legenda. Como é que eu poderia reescrever esse comentário da Laura? Vocês têm alguma ideia? Se vocês conseguirem abrir o microfone também, podem abrir, tá? Eu quero a interação de vocês. Que legal! Isso, que legal. Boa. Priscila já escreveu. Que legal. Que mais? E aí? Ó, vou dar mais um spoiler, tá, gente? Daqui a pouco vai ter mais atividade para vocês. Que bacana! Isso, a gente vai começar a procurar algumas opções com menos caracteres, tá? Ou, às vezes, a gente realmente vai ter que reescrever a oração. A gente escreve toda uma frase ali, legenda lindíssima, a gente vai ter que reescrever tudo, mantendo a ideia. Por isso que eu falo para vocês que nem sempre o tradutor vai traduzir palavras. A gente precisa entender o significado do que a gente está traduzindo para que a gente possa manter todo o sentido. Afinal, tá? E não sei se já aconteceu com vocês, quando a gente vai trabalhar com legendagem, o que acontece? A gente tem um material audiovisual e a gente precisa manter a experiência do nosso espectador. Não é porque tem legenda que a gente quer que o espectador fique focado ali naquelas letrinhas que aparecem na parte de baixo da tela, né? E ele não vai ver o filme, ele não vai ver a cena. Ele tem que interagir com tudo. Tem que ser uma experiência completa. Áudio, né? Audiovisual. Então, assim, a audição, a visão, tudo tem que estar funcionando ali. E ele ainda tem que ter aquele tempo de leitura, tá? A legenda é para orientar o espectador para que ele saiba o que está sendo falado, já que ele não entende nada. Mas aí tem aquela pessoa que entende e fala assim: ah, mas o tradutor ali, ó, tá errado. O tradutor traduziu. Não foi isso que a pessoa falou. Que atire a primeira pedra quem nunca culpou o tradutor quando leu uma legenda diferente do que estava sendo falado, né? Por que isso acontece, gente? Por causa dos limites que nós temos. Mas a ideia eu tenho certeza que estava ali. Pode até ter sido uma tradução diferente no uso das palavras, mas eu tenho certeza que a ideia foi mantida, tá? Então, se tiver que reescrever a oração, se vocês virem, né, uma legenda diferente, ela é diferente em palavras, mas em conteúdo, o sentido tá ali, ok? A gente sempre vai evitar omissões. Sempre. Por quê? Porque não é para a gente tirar conteúdo do nosso espectador. Mas, por exemplo, se eu falo assim, eu vou assistir a uma palestra hoje. Esse eu posso tirar. Porque o verbo já está me indicando que é a primeira pessoa. Vou.
Vou é quem? Eu, só, sempre, primeira pessoa. Agora, quando a gente tem um verbo que pode causar um pouco de confusão, né? Por exemplo, se fosse o verbo ser no passado, né? Eu era. E colocar só simplesmente era muito linda, e eu, de repente, não tenho um contexto, ou tenho um contexto que pode gerar ambiguidade, aí eu preciso manter o pronome, né? Se for confundir com a terceira pessoa, aí eu preciso manter. Então a gente tem que ter muito cuidado com as omissões. Outro caso, se eu friso, né? Eu sou a pessoa que vai palestrar. Eu não posso tirar também, eu não posso omitir aquele eu, né? Porque o personagem estava frisando aquele pronome, tá? Então tem muitos detalhes que a gente vai ter que cuidar na hora de fazer uma boa legenda. A gente não reproduz gaguejo. Então, se a pessoa de repente está nervosa, ou se ela erra, ou se ela é gaga, a gente não fica reproduzindo, até porque dificulta a leitura. Então, você deixa a pessoa falar e aí você pega aquela ideia que ela falou e bota na legenda, tá? A gente evita colocar também autocorreção na legenda. Se eu estou explicando uma coisa para vocês, eu falo assim, porque 2 mais 2 é igual a 3, quer dizer, igual a 4. Eu não preciso botar essa autocorreção na minha legenda. Ou se eu estou falando que amanhã nós vai lá na praia. Quer dizer, nós vamos, né? Nossa, que coisa. Nós vamos lá na praia. Eu não preciso botar uma autocorreção. Se a pessoa se corrige imediatamente, a gente poupa espaço e coloca só a parte correta. Agora, se a pessoa erra, não se corrige e vai ter uma correção lá na frente, a gente não corrige a pessoa também. Tá? Ou mesmo que não venha acontecer uma correção, a gente não corrige. Se a pessoa fala que 2 mais 2 é igual a 3 e passa, quem é você para corrigir aquela pessoa, né? Você pode saber que é igual a 4, mas você não sabe com que intuito a pessoa falou aquilo, se ela queria que alguém corrigisse, né? Não sei. Então, aquele erro eu vou manter, tá? Um detalhe muito importante que a gente vê que a legenda é profissional. E vocês vão perceber isso nos próximos vídeos legendados que vocês virem, seja em streaming, seja em redes sociais, não importa onde. As legendas, as boas legendas, têm ideias fechadas. Tá? O que significa isso? Quando eu crio uma legenda, seja ela de uma linha ou de 2 linhas, eu vou ter uma ideia fechada ali. Eu não vou terminar minha legenda, por exemplo, com de, com e, com que, com a, uma. Então, conjunções, preposições, pronomes possessivos, artigos, nada disso termina a legenda ou termina linha de legenda, tá? A gente nunca termina a linha de legenda assim. Por quê? Porque isso não me gera uma ideia fechada. Se eu vejo uma legenda assim, eu já sei que ou não foi feita por um profissional, ou foi feita por IA, ou foi feita por uma pessoa que não é profissional de legendagem. Porque quem é profissional conhece essas regras. É uma das primeiras coisas que a gente aprende. Então, suas legendas precisam ter ideias fechadas. Seguimos as regras gramaticais, né? Por ser a legenda, por ser um texto escrito, apesar de a gente trazer a legenda, né, do oral para o escrito, a gente precisa ser formal. No oral, a gente é muito mais informal, e a gente vai ver isso quando começar a ver as técnicas de dublagem, né? Mas no oral, a gente é muito informal. No escrito, já nem tanto. A gente é mais formal. Então, se o personagem fala assim, eu tô aqui para te ver. Na legenda, eu estou aqui para te ver. E outra coisa, a gente também não pode misturar tratamento, né? Eu não posso dizer, eu te amo e vou casar com você. Né? Não, por favor, jamais façam isso. Eu posso até misturar o tratamento desde que sejam em legendas diferentes.
tá? Então eu posso dizer eu te amo numa legenda. Trocou a legenda, quero casar com você. Aí até pode, tá? Mas misturar os dois não pode. E tem cliente que nem aceita, tá? Eu tive alguns clientes, no caso da dublagem, que não aceitavam. A gente não podia misturar tratamento. Se você começou usando a terceira pessoa, vai na terceira pessoa até o final. E eles até preferem, né? Porque a gente praticamente não, pelo menos aqui no Rio, a gente não usa a segunda pessoa. Então, para usar sempre a segunda pessoa, ficaria estranho, não ficaria algo natural. E quando a gente traduz, a gente precisa trazer tudo e deixar da forma mais natural possível. A gente não pode causar estranhamento, tá? Muito menos na legendagem. Por quê? Porque você já tem ali aquele monte de letrinhas aqui na parte de baixo da tela que já tira a concentração de qualquer pessoa. Mesmo quem não precisa da legenda, se você vai no cinema, você não tem a opção de tirar a legenda, né? Ah, mas eu gosto de ver em inglês, não sei o que, eu entendo inglês, eu não preciso da legenda. Beleza. Mas tem gente que não entende inglês e quer ver legendado, né? E você não pode tirar a legenda dali. A legenda chama atenção e ponto. Não tem jeito. Então, ela precisa ser bem feita. Ela não pode desconcentrar ainda mais o espectador, tá? Senão ele perde o fio da meada, ele vai ler alguma coisa ali esquisita, ele vai falar assim, ih, tá estranha essa frase. Aí pronto, já desconcentrou do filme, já perdeu o fio da meada, ok? Não pode acontecer isso. Vamos falar, já falei, né, de traduzir ideias e não palavras, eu vou repetir isso aqui o tempo todo, vocês vão ver, não se assustem, mas é para entrar na cabeça de todo mundo. Vamos falar um pouquinho da tradução para dublagem, né? O primeiro detalhe, a gente não dubla. Sempre que eu falo de tradução para dublagem, as pessoas falam assim: "Ah, mas qual personagem você fez?" Eu falo: "Não, eu não fiz nenhum personagem, eu só traduzi", né. Eu teve uma época que eu fiz muito MasterChef. MasterChef estava super em alta aqui no Brasil, e aí eu fiz várias temporadas, gente, temporadas, vocês não têm noção, assim, fiquei super fera, né, nos termos de culinária, mas não na cozinha, né, porque eu sou péssima cozinhando. Como, né, como cozinheira, eu sou uma excelente tradutora, mas tudo bem. Mas eu sabia tudo, tudo de cozinha, todos os tipos de faca, todas as, sabe, as ferramentas ali, os negócios todos eu sabia. E, gente, é engraçado, que eu falava assim: "Ah, eu tô traduzindo MasterChef, eu sou a tradutora do MasterChef". E era oficial, MasterChef México, depois compraram o MasterChef Latino e era tudo na minha mão, tudo. E eu ficava assim: "Tô traduzindo MasterChef, e tal". "Ah, legal. Quem é você? Qual é o seu personagem lá?" Aí eu falei: "Não, gente, eu não eu tô traduzindo, eu não tô dublando, entendeu? Eu traduzo, aí eu mando o script para o estúdio, aí os dubladores é que vão dublar, mas a minha voz vocês não vão ouvir não". "Ah, tá". Aí as pessoas murcham, né. "Ah, tá bom então", né, tipo, tá. Não é o dublador que dubla na hora lá, tipo, tradução simultânea, não é isso que acontece, né. Quem faz a tradução é o tradutor, quem dubla é o dublador, cada um na sua função, tá. E aí o que que o tradutor precisa saber? Que na dublagem a gente tem uma preocupação que a gente não tem na legendagem, que é a sincronização labial. Não tem nada pior do que você assistir um filme, uma série, um reality, onde a boca do personagem tá mexendo e não sai som. Ou o cara tá com a boca fechada e falando pelos cotovelos, né, isso é muito chato. Então a gente precisa ter esse cuidado da sincronização labial e temos técnicas para isso, né. Aquelas palavras que o fonema termina com boca aberta, tipo a gente vai tentar manter, né, outros com a boca mais, assim, tipo biquinho, ó, a gente também tenta manter esses mesmos fonemas, tá. O glamour, Simone, é só naqueles 2 segundinhos do crédito final, quando aparece o nosso nome. Quando aparece, né, porque nem sempre aparece, nem todos os clientes botam, entendeu. Então, aí a gente tem 2 segundos de fama, tá, só isso. Acabou, gente. O glamour eu digo que é o dinheiro na minha conta no final do projeto. Eh, a gente vai precisar também reescrever algumas orações, assim como na legendagem, muitas vezes na tradução da dublagem, por causa da sincronização labial,
por causa das diferenças entre os idiomas, a gente precisa reescrever para ficar natural. Senão a fala não fica natural. E não tem nada pior do que você ficar ouvindo aquele negócio que tá meio esquisito, tá meio truncado, parece que tem um sotaque ali, né? Então tem que ficar natural. E na dublagem, diferente da legendagem, né? Como você tira o áudio original e deixa um áudio traduzido, você tem essa liberdade de botar ali do jeito que a gente fala. Então, ó, tô indo para aí te encontrar e fechou, a gente se encontra mais tarde. A gente pode usar essa gíria, pode falar diferente, pode escrever diferente. Um exemplo que eu amo dar para vocês é Hotel Transilvânia. Não sei quantos já viram Hotel Transilvânia, dublado, tá, gente? Vejam dublado, porque é maravilhoso. É muito legal. Dublagem brasileira, assim, eu acho que é nota 1000. Eu sei que tem gente que tem aquela coisa, não, eu prefiro legendagem. Mas a dublagem brasileira é muito boa. Um tchan, né? Eu amo o lobisomem. O lobisomem é aquele paulistão, assim, bem, né? Pô, meu, não sei o quê. Daqui a pouco ele tá falando véi também, né? Então, assim, é muito legal. A dublagem brasileira, ela pega esses detalhes, né? Os sotaques, as expressões. Isso é muito legal. Na legendagem, a gente não pode abusar tanto assim. A gente precisa ser um pouquinho mais formal, tem que segurar a onda. Não tem jeito, não. Na dublagem, a gente vai evitar ao máximo omitir qualquer informação. Então, se o personagem fala, eu fui no mercado comprar abóbora, comprar cenoura, comprar batata, você repete. Você vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. Por quê? Porque senão vai dar ruim na sincronização labial, né? Enquanto na legendagem, você usa o verbo uma vez só. Eu fui no mercado comprar batata, abóbora, cenoura, enfim, né? Usei o verbo uma vez só e depois eu botei ali a minha lista. Na dublagem, não. Se repetir o verbo, vai repetir tudo no script. Tem que botar tudo, tudo, tudo. Então, enquanto na legendagem, às vezes, a gente tem que resumir, na dublagem não pode resumir nada. Nada, nada, nada. Tem que reproduzir gaguejo, qualquer tipo de reação. Então, se a pessoa deu uma pigarreada, tem que botar lá. Bota reação, escrito entre parênteses no script, ou bota pigarro. Faz alguma coisa assim. Palavrão. Gente, essa dúvida sempre aparece, né? Palavrão. Palavrão, na dublagem, entram todos. Pode botar. A não ser que o cliente fale assim, dá uma amenizada, porque, né, tá pegando pesado. Na dublagem, palavrão vai bonito lá, sabe? Você não é nem enche a boca, porque não é a gente que fala, né? Mas enche o dedo na hora de escrever no script. Na legendagem, o que acontece? Ameniza. É a regra do cliente. Ameniza. Por quê? Diz que o palavrão escrito, ele fica mais pesado do que o palavrão falado, né? A gente está acostumado a ouvir o palavrão, mas a ler o palavrão, as pessoas já sentem assim um choque um pouco maior, tá? Então, geralmente a regra é na legenda ameniza. É por isso, gente, que às vezes vocês veem lá um droga, né? Caramba, na legenda. O tradutor não sabe. Será? Se você sabe, né? Você, tipo, a pessoa que nem é tradutora sabe, o tradutor não vai saber? Ele recebeu alguma orientação do que ele podia ou do que ele não podia fazer, tá? Então, muitas vezes a gente vai evitar. Onomatopeia, na dublagem bota, na legendagem só se você tiver tempo ou espaço, senão você omite onomatopeia, não precisa entrar, tá? Então, tem esses detalhes, essas diferenças entre as técnicas de uma modalidade e de outra, ok? Se a pessoa se autocorrige, tem que manter, por causa da sincronização labial. E a gente também tem que manter ideias fechadas. Você tem que criar frases, por mais que não exista uma segmentação, né, um texto corrido que você faz, você precisa manter as ideias fechadas, não pode largar ideias abertas, assim, o personagem falou e, sabe? Não, tem que fechar aquelas ideias também, tem que fazer sentido o que a pessoa está falando. E tem que seguir o estilo, tá?
E isso eu não botei na legendagem, mas vale para legendagem também. Se a série ou se o personagem tem um estilo mais coloquial, a gente vai ser um pouco mais informal. Se a série é mais formal, a gente vai ser um pouco mais formal, tá? É claro que na legendagem o nosso grau de informalidade é muito menor, porque a gente tem que manter a grafia correta, tem que seguir todas as regras gramaticais. E um detalhe, tá? Eu amo as 2 modalidades, essas 2 modalidades do audiovisual, mas o que eu indico para vocês é: pode trabalhar com as 2? Pode, tá? Eu acho que elas se complementam super, só que muito cuidado. Se você escolher uma das 2 para aprender primeiro, pratique muito antes de aprender a outra. Porque como as regras são, assim, totalmente opostas, enquanto numa você precisa resumir, na outra você precisa, às vezes, até aumentar, encher linguiça. Gente, o que é encher linguiça, por favor? Encher linguiça não é inventar, né? É você colocar ali um pronome, um conectivo, uma coisa assim. Você não vai inventar conteúdo ali, não, tá? Mas às vezes a gente vai ter que fazer isso para caber as palavras, tá? Na boca do personagem. A gente fala isso, tem que encher a boca do personagem para não ficar aquele negócio, aquela dublagem feia, ok? Priscila tá com a mão levantada. Isso aqui. Boa tarde, Laila. Boa tarde. É que eu estava começando a legendar um curto infantil. Só que aí, quando eles colocam as descrições, como o Alexandre tinha dito, eu pensei em colocar onomatopeias nessa descrição, tipo, ela bateu com a colher em alguma coisa. Aí pode, Então, nesse caso, ou é melhor só a descrição mesmo? não. Olha só, a gente tem uma diferença entre a legendagem e a LSE. LSE é legendagem para surdos e ensurdecidos. E tem o closed caption, né? Nesses casos, entram descrição. Na legendagem tradicional, não tem descrição de som nenhum, tá? Nada. Na dublagem, por exemplo, se a pessoa está falando e ela tosse, você coloca no script, tosse. Por quê? Porque a tosse do personagem vai ser dublada. O espirro do personagem vai ser dublada. O beijo vai ser dublado. Então, tudo isso a gente coloca no script de dublagem porque o som vai ser dublado também. Na legendagem, a gente não bota nada. Por quê? Na legendagem tradicional, a gente entende que a pessoa que está assistindo não tem nenhum tipo de deficiência. Ela só não sabe aquele idioma que está sendo falado originalmente, tá? Então, se a pessoa está batendo com a colher, se ela está espirrando, se, sei lá, bateram com a porta, a pessoa está ouvindo o som. Ela não tirou o som, entendeu? Então, é que... Agora, se pediram para você fazer uma legenda descritiva, que é a LSE ou closed caption, aí sim você tem que incluir. Então, é que na legenda mesmo, em inglês, que eles usam, eles colocam a descrição em inglês de tudo que acontece com ela, se ela bate a colher e tal. Aí eu podia traduzir do mesmo jeito, todos aqueles sons, mas aí eu pensei em colocar uma onomatopeia, mas aí então é melhor não, né? Já que é Você tem que ver infantil. o que o seu cliente precisa, tá? Porque eles podem ter te dado isso que você recebeu o arquivo de legenda deles em inglês. Isso que você recebeu, quando a gente recebe um arquivo de legenda, a gente chama de template. Só que às vezes o template que mandam pra gente é o template justamente do closed caption, da legenda descritiva. Entendeu? E aí não é pra gente botar os sons, porque o nosso trabalho é outro. Então, para eu falar para você assim, olha, tem que botar, não tem que botar, eu tenho que saber o que seu cliente quer. Ele quer o quê? Uma legenda tradicional ou ele quer uma legenda descritiva? Se ele quiser a legenda descritiva, você tem que manter. Se ele quiser uma legenda tradicional, não bota nada disso. Tá? Porque os públicos são diferentes, inclusive. Ok? Beleza. Porque na legendagem não se traduz ok para ok. Às vezes nem na dublagem, tá, Vladimir? Isso vai depender muito do cliente. Porque por mais que a gente use ok, a gente tem tradução para o ok. Então a gente vai usar a tradução.
E aí você tem, nossa, inúmeras possibilidades. Você pode falar, tudo bem, certo. Se for algo mais informal, beleza, né? Você tem várias outras opções. Eu nunca trabalhei com um cliente que me permitisse usar ok. Nunca. Sempre tive que traduzir, tá? Beleza, gente. Bom, alguma dúvida aqui ou a gente entra na interpretação? Que a interpretação, o negócio é mais sério. Seguimos? Vamos lá. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me sinalizem aí, tá? Vamos falar da interpretação. E aí não vai, por mais que seja assim um pouco mais dinâmico o processo da interpretação, dinâmico pela adrenalina, né, que corre pelo nosso corpo, mas as técnicas, vocês vão ver que não mudam muito. Quando a gente tem um palestrante que fala pausadamente, que respira, que bebe água, né, que sabe falar, ótimo, a gente tá no melhor dos mundos. Mas que não fale também muito devagar, porque falar muito devagar também atrapalha o intérprete, tá? Então ele tem que falar normal, normal. Só que o que acontece? Quando a gente vai para uma conferência, quando a gente vai para um treinamento, às vezes a pessoa, ela pode ser excelente profissional no que ela faz, mas ela pega o microfone, bate aquele nervoso e aí ela gagueja, ela fala rápido, ela se perde, enfim, aí acontece de tudo, né, gente? É tenso. E aí, quais são as técnicas que a gente vai usar para conseguir entregar o conteúdo, entregar aquela mensagem? A mesma coisa da tradução audiovisual. Eu, de repente, vou escolher usar sinônimos menores, porque, olha, vou falar para vocês, cada um aqui tem seu ritmo de fala. Né? Um é mais acelerado, o outro é mais tranquilo, o outro é mais animado, o outro é mais sério. Cada um aqui tem seu estilo. E você conseguir, às vezes, acompanhar o ritmo de um palestrante que fala extremamente rápido é muito cansativo. Então, o que a gente faz? A gente usa sinônimos menores. A gente entende o que ele está falando, ouve, né? Entende a ideia do que ele está falando, e às vezes a gente até refaz a oração. A gente, obviamente, vai evitar omissões, mas assim como na legendagem, se ele começa a repetir muitas coisas, eu uso o verbo a primeira vez e sigo depois com a lista que ele usa. Eu vou evitar reproduzir um gaguejo. O palestrante está nervoso, começou a gaguejar, eu vou gaguejar junto? Não vou. Eu vou entregar uma tradução limpa. E olha, vou falar para vocês, às vezes eu acho que quem está ouvindo ali a interpretação, às vezes tem um conteúdo até melhor do que o original, porque a gente às vezes dá umas limpadas assim, sabe, nos gaguejos e tudo, que fica até mais agradável de se ouvir. A gente mantém o conteúdo e tira aquela parte dos gaguejos. Se o orador também se autocorrige, a gente evita se autocorrigir. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, vão achar que é o intérprete que errou. Ainda mais se você fala assim, desculpa. Quem falou desculpa não foi você, foi o cara lá na frente. Que falou, I'm sorry, perdão, né? E aí você vai e repete, ai, desculpa, quer dizer... Cara, a culpa é sempre do tradutor, a culpa é sempre do intérprete, tá? Saibam disso, a culpa é sempre nossa, mesmo que a gente não seja culpado. E aí as pessoas vão achar que foi você. Então, a gente tem uma coisa na interpretação que a gente chama de decalagem. O que é decalagem? É justamente esse delayzinho que tem, né, esse tempo, essa distância que tem entre o momento em que o orador começa a falar e o momento em que a interpretação começa. Porque a gente precisa ouvir para poder traduzir, para poder interpretar. Diferente da dublagem, porque a dublagem é gravada, né? Então, faz toda uma mixagem ali e tal, e começa exatamente no mesmo momento com sincronização labial. Na interpretação simultânea, isso não acontece. Eu preciso ouvir. Se eu não ouvir, como é que eu vou falar qualquer coisa? Né? Não tem como. Não sou eu que estou discursando, eu só estou traduzindo, tá? Então, a gente mantém uma decalagem, que é esse espaço entre o que a pessoa fala e entre o que eu falo, né, entre o que eu entrego com a minha interpretação, para, caso a pessoa se confunda ou se autocorrija, eu não precise me autocorrigir.
eu tenho tempo de esperar ela fazer a correção dela para já falar tudo limpo. Eu já entrego a mensagem sem aquele erro, direto da forma correta, tá? Também, na interpretação, a gente vai procurar entregar ideias fechadas. A gente não pode deixar uma frase em aberto. Mas o que seria deixar uma frase em aberta na interpretação? É eu começar a falar, e aí eu tô falando, tô lá interpretando, aí eu não entendi alguma coisa que a pessoa falou. E aí bate aquele desespero, geralmente quem tá começando, né? Bate aquele desespero, aí a gente fica assim, o que significa, o que significa? Aí pronto, você já tá se perdendo no restante todo, porque você ficou travado naquela palavra, e perdeu. E aí você fala, dane-se. E aí depois recomeça de onde continuou. Não pode, tá? A gente não pode começar a falar e, de repente, do nada você... E aí você depois vai... Sabe? Não, isso não pode acontecer, ok? E quando o orador enumera um monte de adjetivos antes de mencionar qual substantivo se refere. No caso do inglês, né, que tem a ordem trocada, o que vocês podem fazer é o seguinte, ou guarda na memória, aquela memória de curto prazo. Se a memória não tá boa, a gente sempre tem do lado um papel e uma caneta. E aí você vai, rabisca ali a lista, todos os adjetivos, e espera a pessoa terminar de falar os adjetivos para você saber qual é o substantivo. Não tem outra forma, gente. Sinto muito. Não tem, tá? Então você ou guarda na memória ou anota, e quando vier o substantivo, aí sim você manda a tradução toda. E aí, por que eu falo para vocês, né, que o orador que fala devagar também é ruim? Porque tem o cara que vai falar, por exemplo, nós temos aqui uma brown leather jacket. E depois ele vai seguir na velocidade da luz com o discurso dele. Aí ele deu ênfase nos adjetivos e você não vai conseguir dar a mesma ênfase. E a gente tem que aceitar. Na interpretação, não tem como a gente ser perfeccionista. O que a gente é quando a gente é tradutor. Tá? Por quê? A gente tem que desapegar. Não tem jeito. Tá bom? Vamos traduzir sempre as ideias e não as palavras. E vamos seguir as regras gramaticais. Tá? Sempre, sempre. Vamos seguir também o estilo do evento que a gente tá. Vocês percebem que na interpretação a gente tem meio que uma junção de tudo que a gente viu ali na dublagem e na legendagem, das técnicas que usa? Como eu aprendi primeiro legendagem, depois tradução para dublagem, para depois aprender a interpretação, quando eu comecei a ver que as técnicas eram muito parecidas, isso facilitou muito a minha vida. E a mesma coisa, se você, por exemplo, aprendeu primeiro interpretação e quer trabalhar com legendagem, nossa, vai ser muito fácil para você aplicar as técnicas da legendagem, porque são praticamente as mesmas técnicas da interpretação, tá? Eu tinha trazido aqui alguns exemplos para vocês, para a gente poder praticar um pouco mais, só tem 10 minutos, né? Então eu vou meio que passar a batida por aqui, para a gente conseguir fechar, e eu não sei se vocês vão ter alguma pergunta para fazer aí no final, tá? Num caso desse, me espera, Ana. Nós temos clientes, por exemplo, na legendagem, que não deixam a gente usar um pronome oblíquo assim no início da frase. E aí? Como é que a gente faz? Como é que a gente poderia reestruturar essa frase? Não trouxe nem tradução, tá? Eu trouxe a frase em português. Porque tem aquele negócio, eu sou brasileira, claro que eu sei português, né? Português nativo. Mas a pessoa não tem vocabulário suficiente para traduzir. E aí, como é que a gente faz? Isso é só para provar para vocês que não basta ser nativo não, tá, gente? Então, estou aqui para provocar mesmo. Alguma ideia de como é que eu poderia ou reescrever essa frase, enfim. Alguma solução para a gente tirar esse medo aí do início? Espera aí, Ana. Espera aí. Tá bem informal, tá bem informal. Do meio pro aí, né? A gente pode manter o me espera, não tem problema. Eu posso manter, eu só não posso deixar ele nesse lugar. Esse me não pode estar no início da frase. Um momento.
Um momento, Ana, pode ser. Ó, a Milena botou aqui no chat. Ana, me espera. Já inverteu, ok. Poderia ser só espera, Aguarde-me, Ana. Ana. Aguarde-me, mas a gente não fala aguarde-me. Tá correto. Não posso dizer que você falou besteira, mas a gente não fala assim. Entende como a questão do estar natural é importante? Espere por mim, Ana. Ó, legal também. Tá? Então a gente tem que traduzir, manter o português correto, mas a gente não pode também deixar assim muito formal, porque não vai ficar natural. Ana, pare um pouco? Não, aí você já mudou o sentido. Uma coisa é esperar, outra coisa é parar, tá? Então, muita atenção. Aqui já vai dizer, peraí. Peraí, mas eu não posso escrever peraí na legenda. Talvez na dublagem, Sim, na dublagem, beleza, sim, né? mas na legenda já não pode. Uhum. Ô, Ana, me espera. Só tira o ô, Madalena. Tá? Ana, me espera, tá bom? Então, só com esse tipo de linguagem só pode existir na dublagem, então, né? Dependendo de como seja o contexto, né? Se você estiver num contexto mais informal, aí você pode ser mais informal. Se você estiver num contexto mais formal, aí não pode, né? Um filme de época e tal, aí a gente tem que tomar mais cuidado. Tá? Isso só em dublagem, né? Mas informal, sim, só na dublagem, tá? Porque na legendagem a gente está trabalhando com texto escrito, né? Então a gente precisa manter as regras. Olha esse caso aqui, morro de medo de viajar de avião. Eu tive um cliente que não permitia usar nada, nenhuma expressão, nenhuma palavra, nada, que fizesse alusão a morrer. Ah, mas morro de medo é uma expressão, né, gente? Não pode. Não pode. Tem morrer no meio da história, não pode usar morrer. E aí? Como é que a gente fala isso aí? Como é que a gente reescreve isso aí? Tenho muito medo de viajar. Tenho pânico. Tenho muito medo, tenho pânico. Não pode usar morrer. O cliente não aceita. E não era só morrer, não, tá? Era uma lista. Sabe lista de Papai Noel? Que a pessoa abre, assim, com aquela lista e vai pelo chão? Era uma lista desse jeito que o cliente deu pra gente. Porque era uma série infanto-juvenil e não podia ter um monte de palavra. Então não podia morrer, nada que fizesse alusão à morte, não podia bobo, não podia babaca, não podia tonto, não podia, né, bobo, boboca, enfim. Aí, quer dizer, a criança tá lá, uma perturbando a outra, tipo, socorro, né? Mas, enfim. Tenho medo de viajar de avião, tenho pavor. É isso aí, gente. Não gosto de viajar de avião é diferente. Por Se eu que que a pessoa não falar. gosta? Ah, desculpa interromper. Não, mas Nada. se eu falar detesto, sai um pouco, né, da ideia, né? É. Por que que você. É igual não gosto, né? Detesto, não gosto. Por quê? Porque existe um medo aí. Só que é um medo muito grande, né? O morro de medo é, tipo, é a intensidade desse medo, sabe? Então, quando a gente vai fazer alguma alteração, alguma adaptação para o nosso conteúdo, a gente tem que pensar nessa intensidade que a gente vai dar ou que a gente vai tirar. Porque se eu falo só assim, eu tenho medo de viajar de avião. Beleza, ter medo é uma coisa. Mas morrer de medo é tipo, é um medo muito maior, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado também para não tirar a intensidade ou não dar intensidade de uma coisa que não tem. Entendeu? E isso vale para interpretação também, tá, gente? Vamos lá, último exemplo. O mais difícil que eu trouxe para vocês. Quem tá na chuva é para se molhar. E aí? E nesse caso aqui, tá? Não é nem por causa do pra, não. Nesse caso aqui, o que eu quero que vocês analisem é que seria, tipo, refazer mesmo a frase. Esse é um idioma, né? Isso é uma expressão. Só que o que a gente precisa prestar atenção é o seguinte. Expressão a gente não traduz ao pé da letra.
Sim, é tipo muito cacique para pouco índio, né? Não tem nada a ver. Não, mas aí você tem que explicar de um Não jeito é? que as pessoas entendam. Pois é. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu não lembro se eu botei aqui. Eu acho que eu não botei aqui nessa apresentação. Mas eu fiz um post sobre uma moça que muito provavelmente não era intérprete. Ela estava fazendo uma consecutiva, que é aquela que a pessoa fala um pouquinho, aí o outro vai e traduz, fala um pouquinho, o intérprete traduz. E a pessoa falou assim: como é que foi? Eu me fiz de bobo, não sei quantos conhecem essa expressão. Eu me fiz de bobo para comer o pi do coveiro. Não sei se pode falar palavrão aqui, então deixa assim. Vocês conhecem essa expressão? Eu me fiz de bobo para comer o coveiro. Ah, Madalena conhece. Emanuele, Simone conhece. Eu vi muita gente falando que não conhece essa expressão, tá? Eu conhecia também. Aí, o que que aconteceu? A moça que estava sendo a intérprete traduziu ao pé da letra para o inglês. O repórter que estava entrevistando a pessoa lá, o famoso, falou assim: como é que é? Claramente ele não entendeu. Aí ela foi, ele deu a oportunidade para ela foi e repetiu o que ela tinha falado. Só que, gente, isso não faz um pingo de expressão. Não faz um pingo de sentido, sabe? É uma expressão nossa. Para quem nunca ouviu falar, essa expressão significa que você se fez de bobo para ganhar tempo, ou simplesmente você se fez de bobo, se fez de besta, né? Como a Madalena botou aqui. Simples. Você não precisa traduzir eu me fiz de morto. Não precisa traduzir isso. E eu fiz esse teste. Eu levei essa expressão para o Uruguai e perguntei para os uruguaios, para os argentinos que estavam no local que eu estava, e falei: essa expressão faz algum sentido para vocês? E traduzi literalmente para o espanhol para eles. E todo mundo fez assim: não, nada. Nossa, se para o espanhol, né, que o pessoal fala assim, é igual português e espanhol, não precisa estudar espanhol, né? Não precisa de tradutor para o espanhol. Se para o espanhol não fez sentido, imagina para o inglês. O que o repórter fez? Viu que não ia ter muito sucesso, né? Ele eu não entendi nada do que isso significa, mas beleza, vamos continuar. E vida que segue. A gente não pode deixar isso acontecer. Não pode. Tá? Então, se eu tenho uma frase como essa, quem está na chuva é para se molhar, já que eu estou aqui, eu vou encarar a situação. Eu vou assumir, né? Se eu fiz essa besteira, eu vou assumir o que eu fiz, né? Depende muito do contexto. Mas é isso, é você pegar o que aquilo significa e você traduzir. Se você lembrar, tá, do equivalente, porque tem muita expressão que tem em inglês e a gente tem um equivalente em português ou em espanhol. Se você lembrar, ótimo, usa aquela expressão, vai ser sucesso. Tá? Agora, se você não lembrar, gente, explica. Né? Igual eu estava interpretando num treinamento, era uma sexta-feira, aí a moça resolveu terminar mais cedo, 15 minutos antes. E ela falou assim: vamos a terminar um pouco mais temprano hoje, porque hoje é viernes e o corpo lo sabe. E na hora que ela falou isso, eu enchi a boca e falei assim: hoje nós vamos terminar um pouco mais cedo, porque sextou. Sextou, acabou. Eu não preciso traduzir como, hoje é sexta-feira e o nosso corpo sabe disso. Qual o sentido disso para o brasileiro, gente? Nenhum, né? Então, falei sextou, todo mundo ficou feliz. Não sei se ficaram felizes por causa da interpretação, ou se ficaram felizes porque ia acabar mais cedo, mas ficou todo mundo feliz, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente precisa ouvir, processar aquela informação, né? Ou seja, a gente tem que entender aquele conteúdo para que a gente possa fazer uma boa tradução e uma tradução adequada para o contexto que a gente está. Certo? E agora sim, finalizando mesmo, né? Se eu tenho as técnicas de legendagem, as técnicas de tradução para dublagem e as técnicas de interpretação, eu consigo fazer uma entrega
excelente, porque todas se complementam. Pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Não sei se ajudou, espero que tenha ajudado, espero que tenha clareado aí a vida de vocês. Tá? Tem aí os meus contatos, as minhas redes, como vocês podem me achar. Não sou uma pessoa difícil de encontrar, se vocês botarem meu nome no Google, vocês vão me encontrar com certeza. E queria deixar um convite. Posso, Simone? Deve, conta todas as suas coisas, convida a gente para tudo, fala dos seus cursos, das suas aulas, conta tudo, Laila, não vai embora. Vamos lá, gente. Então, olha, a gente tá no Tradutor Iniciante, né? Que é ali, tipo, a escola que eu tenho para vocês. Eu tô sempre dando uma dica, tô sempre ensinando alguma coisa. Então, assim, já segue lá no Instagram, segue no YouTube, que são os 2 lugares, assim, onde eu mais apareço, onde eu mais ensino coisas, tá? Tem o blog também, mas o blog eu já não atualizo mais não, tá? Confesso. Mas tem muita dica boa lá que eu não apaguei, ok? E tem o curso de legendagem do Tradutor Iniciante, o famoso CTL, que agora é um curso de extensão, não é mais um curso livre. Tá? O curso de legendagem do Tradutor Iniciante virou um curso de extensão. E, por coincidência, vamos abrir uma turma no próximo dia 31, é a próxima segunda-feira. Então, eu estou deixando aqui para vocês o QR Code. Quem tiver interesse em se aprofundar em legendagem, tá? É só escanear aí o QR Code. Vocês não precisam ter graduação concluída, né? Porque é um curso de extensão, então vocês conseguem fazer junto com o curso de graduação, tá? E com certeza vai ajudar vocês, porque é um curso que eu preparei para ensinar as técnicas assim do 0 até o avançado. Então, mesmo quem não saiba nada de legendagem, vai conseguir aprender tudo. A única coisa que eu preciso é que vocês tenham domínio, né, de um idioma estrangeiro, inglês ou espanhol, que são os idiomas que eu sei, e português, tá? E um computador com Windows. O sistema operacional tem que ser Windows por causa dos programas que a gente usa. Quem tiver Mac, por exemplo, ou Linux, de repente, talvez tentando emular, pode ser que consiga usar os programas, tá? Mas o ideal é o Windows. E é isso, gente. Obrigada e desculpa aí ter passado um pouquinho aí do horário. Eu falo pouco. Divina, Laila. Muito bom, muito. Foi incrível a palestra. Meu Deus, como a gente sabe pouco disso, né? De legenda, de... Eu tinha uma pergunta, Laila, só para não deixar você ir embora, assim, já passamos 4 minutinhos, mais um. Laila, você tem um para chamar de seu, assim, xodó? Você gosta mais de dublagem? Você gosta mais de legenda? Você gosta mais de interpretação? Olha, hoje em dia, eu digo que é difícil escolher, porque eu gosto muito da legendagem e da interpretação, né? Inclusive, quando comecei a trabalhar com interpretação, eu precisei abrir mão de alguma coisa na minha vida, né? Quando eu comecei na tradução, eu comecei trabalhando com texto e legenda. Aí, depois, eu aprendi a tradução para dublagem, e aí eu abri mão dos textos e fiquei só com legendagem e tradução para dublagem. Né? Eu sempre procuro trabalhar com o que eu gosto, tá, gente? Aliás, eu nunca vi um tradutor que trabalhe com uma coisa que não gosta. Todos os tradutores que eu conheço trabalham com o que gostam. Então, eu abri mão do texto para trabalhar com tradução para dublagem também. E aí fiquei só no audiovisual. Quando eu aprendi interpretação e eu comecei a trabalhar com interpretação, eu tive que abrir mão de alguma coisa de novo, né? Porque minha agenda não ia dar para tudo. E eu abri mão da tradução para dublagem. Então, hoje, assim, está no mesmo patamar, sabe? Interpretação e legendagem. Eu Legenda e interpretação. E Laila? Financeiramente, desses 3 que eu comentei com vocês hoje, a gente tem aí, em terceiro lugar, dublagem. Por que eu falo dublagem? Porque a gente depende de um estúdio de dublagem para trabalhar. A menos que você tenha um estúdio e que você tenha contratado técnicos de som, dubladores, né, e toda a equipe, você consegue cliente direto. Fora isso, o seu cliente é apenas estúdio de dublagem. Não tem outro. Depois vem a legendagem, tá? E a legendagem você pode ter tanto cliente direto quanto agência, né? Com cliente direto você consegue uma tarifa muito boa,
ok? Então, por isso que eu também não largo a legendagem, porque eu tenho uma tarifa boa, eu tenho mais clientes diretos do que agência. Principalmente institucional, né, Laila? Nossa, principalmente, né? E eu amo institucional, corporativo para mim é vida. No início, eu até acho muito válido começar com agência, para você entender como é que funciona, como é que é o fluxo de trabalho, as rotinas e tudo mais. Mas depois, o próprio profissional vai querer ter os seus clientes diretos, sabe? Que a gente vê o trabalho que dá e você vai começar a querer cobrar mais e tudo mais. E, né, primeiríssimo lugar, a interpretação. Porque Tá. a interpretação é assim, tipo, entregou, entregou, né? Na interpretação a gente estuda antes. Então, eu não sei. Esses dois, para mim, assim, são sabe? Muito bom. Laila, muito obrigada. Desculpa ter passado um pouquinho da hora. Obrigada Imagina. a você pela generosidade de estar aqui falando para a gente. Foi muito bom, muito proveitoso. A gente aprendeu muito, ficou com água na boca. Todo mundo quer ser o aluno, todo mundo quer fazer curso de legenda com você agora. Muito obrigada, Laila. Gente, obrigada a todos que vieram, os alunos da Forte, os alunos da Cultura, os alunos do Bacharelado, todo mundo que está aqui. Obrigada de ter vindo, tá bom, gente? Um beijo para vocês. Nos vemos sexta-feira de novo, à tarde. A gente vai ter grupo de estudos. Quem puder participar do grupo de estudos na sexta-feira, às 3h, né? Vamos ter palestra com o professor Luciano. Até a próxima, então, gente. Obrigada, Laila. Obrigada de novo. Obrigada, gente. Tchau, Valeu. gente. Tchau, Laila. Beijo. Valeu. Até logo.